E a soltura desse falso médico de Paraipaba, menos de 24 horas após a prisão e sem pagamento de fiança, foi motivo de polêmica, apesar de amparada pela lei. Aconteceu no plantão do domingo, durante a audiência de custódia. Clisto Sanderson Ibiapino de Albuquerque recebeu voz de prisão da prefeita de Paraipaba, Ariana Aquino. Então, eu estou dando aqui a ordem de prisão para o senhor. A gente chamou a polícia, a gente recebeu uma denúncia que o senhor estava exercendo ilegalmente a medicina. O falso médico foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia e liberado em seguida. Nesse momento em que ele está apenas respondendo um processo, se for para ser decretada uma prisão, é a chamada prisão cautelar. E uma medida como essa só pode ser decretada se for realmente necessária. Não é se for, é uma medida sempre excepcional. A audiência de custódia é uma espécie de julgamento preliminar. É o momento em que se reúnem o Poder Judiciário, Ministério Público e a defesa do acusado. Vários pontos são levados em consideração, desde a legalidade da prisão, o risco que a pessoa pode apresentar à sociedade e às investigações. Inclusive, se o detido sofreu alguma agressão física durante esse processo. Segundo a lei, o prazo máximo para a realização da audiência de custódia é de 24 horas após a prisão. Caso isso não ocorra, existe o risco da pessoa detida ser colocada em liberdade. Por isso, a Justiça tem investido em estratégias para que esse prazo seja cumprido à risca e o direito de liberdade de cada um não seja violado. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ele tem ampliado a possibilidade de audiência de custódia, inclusive com núcleos regionais, também com a utilização da videoconferência. Então, tem melhorado bastante aqui no Estado do Ceará. Mas se de fato houver até um excesso desse prazo, isso pode ser considerado uma ilegalidade. A TV Cidade já mostrou outros casos onde o suspeito foi identificado e ganhou liberdade após a audiência de custódia. Neste mês, um homem que arrombou e furtou uma igreja em Juazeiro do Norte foi liberado. Um mês antes, 4 homens flagrados com 4 toneladas de fios foram submetidos a medidas cautelares na mesma audiência. Segundo o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, cada caso é analisado e o detido precisa passar pela audiência de custódia. Afinal, ninguém é culpado até que se prove o contrário. Se for uma pessoa que cause um risco ao processo, um risco ao andamento das investigações, pode até ser decretada, por exemplo, a prisão preventiva, exatamente para proteger a sociedade e garantir o andamento processual. Mas se não, ele puder responder o processo em liberdade, a medida mais adequada seria, portanto, a liberdade provisória. E o próprio Código de Processo Penal, no seu artigo 319, também prevê medidas distintas da prisão preventiva. Então, nós temos as medidas cautelares. Ele pode, por exemplo, ser obrigado a entregar o passaporte, a comparecer mensalmente à Justiça e até, se for o caso, ao chamado monitoramento eletrônico.